Alô, todos e todas. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa manhã, boa tarde, boa madrugada, né? Qualquer que seja a hora que vocês estejam assistindo, né? Ouvindo o culto do Evangelho da Noite, né? Que foi reservado. Aqui está com um mau contato. Então, sejam todos bem-vindos ao culto do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas e já estamos no capítulo 19 e hoje é uma passagem assim muito importante, muito emblemática, eu diria. Tanto é que os 4 evangelistas narraram a passagem e o João, que costuma ser muito assim, mesmo quando narra alguma coisa que os outros evangelistas já narraram, ele costuma ser muito assim, sucinto, né? Às vezes é um versículo. E aí nessa ele contou basicamente o que os outros 3 haviam contado, mas é claro que sempre colocando uma dimensão mais iniciática, né? De uma dimensão de iniciação mesmo, de mensagem, enfatizando o que realmente a passagem quer traduzir. Então, nós vamos começar lendo como tradicionalmente fazemos, lendo uma página edificante. Hoje é do livro Fonte Viva, tá? E vamos ver aqui, contando com o auxílio luxuoso da luz, né? Fonte Viva, a lição 51. Sepulcros abertos. Ih, olha. Vou botar aqui. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade
que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame das úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos da morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Graças a Deus. É uma maravilha? Graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e a sua falange bendita. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Graças aos nossos guias e protetores espirituais. Graças. Em júbilo, felizes por aqui estarmos mais uma vez congregando aos pés do Mestre. Queremos agradecer a semana toda que tivemos de proteção, de envolvimento, de amparo e de condução. Agradecer por estarmos, Senhor, percorrendo essa senda na companhia de pessoas tão maravilhosas e tão necessitadas quanto nós. Que nós possamos estar cumprindo a nossa missão, o nosso plano de encarnação. Então, Senhor, no início de mais esse culto, queremos rogar para que possamos estar de portas e janelas abertas à visita da espiritualidade maior, da caravana do Evangelho da Noite, que irá nos brindar com o seu envolvimento, sua presença, durante esses minutos de estudo. Abençoa, Senhor, esses minutos, que nós saibamos aproveitar da melhor maneira possível.
de forma que essas vibrações fiquem conosco e possamos levá-las aos outros lugares de encontro, às outras instâncias, aos outros encontros que fazemos com os nossos contemporâneos que também estão aí nessa senda, nesse momento. Então abençoa, Senhor, o culto dessa noite, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Ai, ai. Então, como eu dizia no início, vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas. E agora a gente já está no capítulo 19, vamos apreciar os versículos de 29 a 40, que descrevem o quê? Descreve uma passagem que vocês conhecem muito bem, que é, o Pastorino botou o nome de A Caminho de Jerusalém, que é aquela passagem que o Cristo entra na cidade de Jerusalém montado num burrico, né? E ele é aclamado desde o momento ali da estrada que chega a Jerusalém até lá, já no interior das muralhas da cidade, dos limites da cidade. E aí, para o nosso espanto, que a gente não percebe muito, o poder iniciático dessa narrativa, né? Do que ela remete, e aí a gente só consegue ver a importância na hora que a gente vê os 4 evangelistas narrando e gastando assim vários versículos. Então, para você ter uma ideia, aí o Pastorino ele coloca aqui na ordem que mais ou menos na ordem que é apresentado lá na Bíblia, né, no Novo Testamento, mas é a ordem lá que está na Bíblia. Mas a gente sabe que o Evangelho de Marcos, que eles botam Mateus, Marcos, Lucas e João, mas a gente sabe que o Evangelho de Marcos veio antes do de Mateus. Aquele negócio do entra e sai de gato, todo mundo já sabe. Todo mundo que assiste esse culto já sabe. Aí vamos ver se vai ficar quietinho aqui dentro, né? Lá, ó, aqui, tá vendo? Aqui assim, ó, a sombra. Que aí entra, quer vistoriar tudo, né? A luz, como é que tá a luz. E aí, eu fiquei bobo, porque a narrativa, ela é bem, é grande, e é interessante que eles seguem a estrutura da narrativa, né? Então, para você ter uma ideia, o Lucas, que é quem a gente está seguindo o Evangelho, ele conta assim, você vê, ele gastou de 29 a 40. E aconteceu como se aproximasse de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado Olival, enviou 2 de seus discípulos. O Monte Olival, o Monte das Oliveiras. Enviou 2 de seus discípulos dizendo: ide à aldeia à frente, aí esse dizendo, entre aspas, que é literalmente reproduzindo a fala do Cristo. E aí isso vai acontecer nos outros relatos também. Ide à aldeia em frente, entrando na qual achareis um jumentinho amarrado,
sobre o qual nunca nenhum homem montou, e soltando-o, trazei-o. O João não vai detalhar tanto e a maioria dos outros não vai fazer essa referência, tá? De que é um jumentinho que nunca nenhum homem montou. E se alguém vos perguntar, por que soltais o jumentinho? Assim respondereis que o Senhor tem necessidade dele. Partindo os enviados, acharam como lhes dissera. Deixa eu botar aqui para cima. Como lhes dissera. Soltando eles o jumentinho, disseram-lhe seus donos: por que soltais o jumentinho? Responderam que o Senhor tem necessidade dele. E trouxeram-no a Jesus, e, colocando sobre ele seus mantos, fizeram Jesus montar sobre o jumentinho. Caminhando ele, estendiam seus mantos na estrada. As pessoas, né? Aproximando-se, ele já da descida do Monte das Oliveiras, começou toda a multidão dos discípulos a louvar jubilosamente a Deus em alta voz a respeito de toda a força que viram, dizendo: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas máximas. E alguns dos fariseus, dentre a turba, disseram-lhe: mestre, modera teus discípulos. E respondendo, falou: digo-vos que, se estes silenciarem, as pedras gritarão. Essa é a contribuição, esse final aí é a contribuição super iniciática de Lucas, tá? Agora vê aqui, vamos ver João, que é outro que é muito iniciático. No dia seguinte, a grande multidão, vinda para a festa, ouviu que Jesus vem a Jerusalém. Apanhou ramos de palmeiras e saiu a seu encontro e gritava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e o Rei de Israel. Tendo Jesus achado um jumentinho, montou nele, como está escrito. Aí repara que João já tirou os discípulos, o Cristo antes de entrar na cidade, enviando os discípulos para pegar, fazendo recomendações para pegar o jumentinho. Então repara que o João é sempre mais... Aí, tendo Jesus achado o jumentinho, montou nele, como está escrito: não temais, filha de Sião, eis que vem teu rei montado num filho de jumenta. Isso não entenderam a princípio seus discípulos, porque isso aí faz referência ao Velho Testamento. Mas, quando Jesus se transubstanciou, olha isso, João. Imagina se um dos outros evangelistas ia falar isso. Mas quando, entendeu assim? Isso não entenderam a princípio, seus discípulos. Mas quando Jesus se transubstanciou, então se lembraram de que isso estava escrito sobre ele e do que haviam feito. Então a multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o despertara dos mortos, testemunhava. Por isso também saiu-lhe ao encontro a multidão, porque soubera ter feito ele o sinal.
Os fariseus então disseram entre si: vede, não conseguis nada. Eis, todo o mundo foi atrás dele. Então, vários elementos. Eu li agora o João para destacar essa coisa iniciática que o João traz, né? Que ele, olha, isso aqui vai fazer sentido quando Jesus se transubstanciar. Aí você vai ligar, inclusive, com a morte, a pseudo-morte de Lázaro, que também era um culto, né? Um tipo de culto. E aí ele está falando, conseguindo fazer um link, né? Desse momento, porque é tão importante, né? Esse momento aí, que vem a ser o Domingo de Ramos. É aquele domingo antes da Páscoa, do domingo de Páscoa, que as pessoas vão nas missas de domingo e elas voltam com um raminho na mão, que é para lembrar, é um momento alusivo à entrada de Jesus em Jerusalém. E por que os raminhos? Porque justamente era um costume, né, das pessoas, quando uma pessoa sabidamente evoluída, importante para aquela coletividade, vinha fazer uma visita à cidade, aí as pessoas, e a pessoa está chegando, as pessoas estendiam o manto na estrada, como se fosse para pavimentar a estrada para a pessoa chegar com grande poder e glória, né? E Jesus vem a Jerusalém. Por que esse povo todo indo? Porque já estava nos preparativos para a festa de Pessah, a passagem, né? Que é a Páscoa, que justamente celebra o Pessah, que é a travessia do Mar Vermelho pelo povo judeu, que é quando, né, você passa pelo um corpo d'água e aí você conseguiu ascender um nível espiritual, agora você está livre daquele momento que foi a escravidão lá no Egito. E aí ele fala que apanhou ramos, olha, aí a multidão ficou sabendo, ainda para a festa, ouvindo que Jesus vem a Jerusalém. Apanhou ramos de palmeiras e saiu a seu encontro e gritavam. Aí não diz que eles pegavam os ramos e não tendo o manto, ou não querendo sujar seu manto, aí começavam a pavimentar com os raminhos de palmeira. Pavimentar o caminho. E aí os ramos de palmeira... E saiu ao seu encontro e gritavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e o Rei de Israel. Tendo Judas achado o jumentinho, tendo Jesus achado um jumentinho, montou nele, como está escrito: que não temas, filha de Sião, eis que vem teu rei montado num filho de jumenta. Então, nos outros, por exemplo, não são iniciáticos. Por exemplo, o Marcos e o Mateus, eles narram que tem a jumento e jumentinho, mas aí ele fala, ele recomenda: ide à aldeia, né, pegou 2 discípulos, ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis uma jumenta presa e o jumentinho com ela. Mas repara, ele está falando, quando você não sabe o que está querendo ser passado, você trata de fazer como você ouviu, porque você não sabe exatamente o que é importante ali naquela mensagem. Então ele fala, tem uma jumenta com o jumentinho do lado, presa ao jumentinho, soltando, trazei a mim. Aí ele vai, né, instrui, aí lá nos outros não diz, Senhor, as pessoas falaram, por que está pegando o jumento, né?
principalmente os donos. E logo achareis jumento, soltando, trazei a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles, mas os devolverá logo, que é coisa que o Lucas e o João não falam, porque eles estão realmente contando como tudo aconteceu, os detalhes, né? Devolverá logo. E isso aconteceu. Aí o Mateus, ele bota: e isso aconteceu para que se cumprisse o dito por meio do profeta que disse: dizei à filha de Sião, eis que vem a ti teu rei manso e montado num jumento, num jumentinho, filha de jumenta. Indo, pois, os discípulos e fazendo como lhes ordenara Mateus. Mas a gente sabe que o Mateus escreveu esse evangelho depois, quando o de Marcos, que é o primeiro evangelho, tem só 16 capítulos, é um evangelho que Marcos foi lembrando, né? E foi colocando, era um evangelho para evangelizar, levar a palavra do Cristo para aquele povo helênico, aqueles judeus helênicos que nem professavam mais o judaísmo, e para outras pessoas que não eram judeus. E aí ele fez ele não botou nenhuma dessas referências aí que eu estou falando, que o Mateus se refere, o João se refere, não tem nada. Ele só conta a história, né? Então ele fala: e se alguém vos disser, e de aldeia que está diante de vós, isso já em Marcos, e logo que entrardes nela, achareis um jumentinho preso, sobre o qual nenhum homem jamais montou. Aí é uma outra informação que a gente começa a entender a questão iniciática dessa entrada, que é o Marcos está citando uma coisa que nenhum dos outros três cita, e que eu suspeitei na primeira vez que eu não li pelo Marcos. Então a questão é essa: por que ele não entrou montado na mãe, na jumenta? Ele entrou no jumentinho. E aí vocês vão lembrar dessa figura que é muito conhecida, porque os pintores da Idade Média e os depois, eles pintaram esse momento de Jesus entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho. E eu, quando era pequeno, eu ficava: gente, mas um homem desse tamanho em cima de um jumentinho, né? Todo mundo tem essa lembrança do jumentinho. Mas é por isso. É porque quando sacrificava o cordeiro, tinha que ser um cordeiro, não podia ser uma ovelha velha, ou nenhum outro animal que eles criassem, que é o animal que nunca desempenhou tarefa. Ele é virgem. Ele veio ao mundo para ser um elo naquela concepção de ligação entre os homens que vão ofertar a Deus uma oferenda zerinho, que não foi compuscada, que não foi maculada, que não tem pecado. Então, aí ele fala: e de aldeia está diante de vós, e entrade, acharei um jumentinho preso, sobre o qual nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. Então é isso tudo aí, está fazendo a marcação, né? Fazendo, como se diz, os sinais, né? Referentes ao Velho Testamento, que isso tinha sido descrito, e também há uma coisa iniciática, que ele entra montado num animal de 4 patas, né? Ele entra sendo carregado materialmente, mostrando que esse rei, esse Cristo, ele é sobre todas as coisas. Ele fala que ele
ele é o representante, o rei de um reino espiritual, e mas também material, como está demonstrado nessa entrada em Jerusalém. Porque repara, nunca aconteceu isso, né? Jesus não andava de jumento, de animal nenhum ali pela... Ele está chegando ao final dos 3 anos de apostolado dele. Ele está a 1 semana da crucificação. E agora que ele está entrando em Jerusalém montado num jumentinho. É jumentinho para fazer o sinal, né? Mostrar que ele é o cara que vinha sendo anunciado no Velho Testamento, e também essa dimensão do esoterismo de ele vir montado na matéria, né? Ele reina sobre o animal de 4 patas, que fazem referências, né, aos 4 elementos da natureza física, né? A gente vai lembrar que o trio é referente à natureza espiritual. E aí ele está sinalizando que uma etapa material vai chegando ao fim, né? Então, por que fazer isso? Isso aí o meu Senhor precisa. Foram e acharam o jumentinho preso à porta, ao lado de fora da rua, e soltaram. E alguns de lá disseram: o que fazeis? Aí ele fala: o meu Senhor... Eles falaram como Jesus disse, né? Meu Senhor vai precisar dele, mas depois a gente devolve. E trazem o jumentinho a Jesus e colocam sobre ele os mantos. E o fizeram montar. Muitos estenderam na estrada seus mantos, e outros ramagens colhidas nos campos. E os que precediam, os que seguiam, gritavam. Os que precediam ao Cristo e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem de nosso pai Davi. Hosana nas alturas máximas. Isso é a narrativa de Marcos. Então, os fariseus, só quem narra o desconforto dos fariseus é o João, né? Que claro, onde o Cristo ia, tinha os fariseus atrás para pegar alguma falha, né? Os fariseus então disseram entre si: vede, não conseguis nada. Eis, todo o mundo foi atrás dele. Um fariseu comentando com o outro, né? Que não adiantou nada eles seguirem essa narrativa do João. Mas aqui, em Lucas, em alguns dos fariseus, dentre a turba, disseram-lhe: Mestre, modera teus discípulos. Você vê como eles são falsos, eles não consideravam o Cristo mestre deles. E respondendo falou: Digo-vos que se estes silenciarem, as pedras gritarão. O mundo material, o elemento terra, que é chegada a hora dessa, que também já é uma parte que vai citar ali, da transubstanciação. Porque o que ele vem mostrar com a morte dele é que, embora você possa perder o corpo físico, a substância ainda permanece. O espírito ainda é preservado e continua a sobreviver. Então é a transubstanciação, porque passa como, né? Se passasse do material para o espiritual, mas a gente sabe que quem anima o corpo material é o espírito. E que, por exemplo, o Cristo nem é mais um espírito com corpo. Né? O Cristo está já numa elevação crística, ele já é um espírito crístico, ele não tem mais necessidade de ter corpo material, porque esses espíritos crísticos,
eles não reencarnam mais. Eles são. É aquela energia. Ele pode se materializar para alguém, mas na maioria do tempo ele não está visível a ninguém. Porque a gente nem tem essa faculdade, porque a gente é muito atrasado. Então, quando alguém vê qualquer espírito desses altos, aquilo é uma figura que é feita para a gente poder ver, né? Ninguém vê Maria, ninguém vê José, ninguém vê os apóstolos. Você pode ver algum espírito da falange desses espíritos que obteve uma permissão para materializar aquela imagem que você reconhece. Até porque tem que ser uma coisa que você reconheça, né? Não necessariamente a imagem do quadro. Mas aí pra gente, para facilitar pra gente, eles materializam uma imagem que a gente conhece. Que não, de repente nem é a verdadeira. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando então nós vamos nos colocar de maneira confortável e pensar nos nossos guias e protetores espirituais que vão realmente trazer esses eflúvios de energia até nós. E a gente vai ficar sintonizado nesses mantras que eu vou ler. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento e paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor. Ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite, da Aliança da Fraternidade
e graças aos nossos guias e protetores espirituais. Queremos agradecer tudo que recebemos das mãos dadivosas dessa espiritualidade que é a que realmente realiza o culto do Evangelho da Noite. Obrigado, Senhor Jesus, por essa visita ao nosso humilde lar. Obrigado, Jesus, que possamos ter tido os nossos lares, nossas residências físicas e espirituais sanitizadas por essas vibrações maravilhosas do Altíssimo, que possam, Senhor, todos os nossos corpos terem sido reharmonizados e reenergizados. Que possamos, Senhor, ter sido elo para levar essa vibração a todos aqueles outros que estão no raio de ação desse culto. Queremos mandar um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra, um quanto de energia para todos os líderes espirituais que estão nos assistindo, nos envolvendo, encarnados e desencarnados. E também para todos os líderes materiais, que eles possam ser muito bem envolvidos, assistidos, amparados, protegidos e inspirados. Essas pessoas que estão à frente de grandes fortunas, cujos movimentos e ações influenciam a vida de muitas outras. Líderes étnicos, líderes de organismos países, organismos de atuação global, que todos possam ser abundantemente envolvidos, abraçados e protegidos. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para podermos colocar as nossas demandas, inclusive por terceiros. Obrigado, Senhor, que ao final deste culto possamos ter a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Senhor.